Você acredita que ela não quer me contar quem é o pai da criança que ela está esperando? Não quis me dizer o nome do infeliz. Ué, como assim? Como assim? Não quis falar. Só falou que conhecia um rapaz em uma balada, mas que não pegou nem o contato do infeliz. Olha, Edson, eu tô num estado que se eu pego esse cara, esse sujeito, sou capaz de matar. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquela época, eu morava em Cascavel. Era casado, já fazia uns 3 anos e meio. Por uma opção da minha esposa, a gente ainda não tinha filhos, mas vivíamos bem. Eu, por exemplo, adorava a Denise e sabia que ela também gostava de mim. E olha, é justamente por isso que até hoje eu não entendo como eu pude agir de um modo tão leviano. Simplesmente não dá para entender. Na empresa onde eu trabalhava, tinha uma garota que vivia me dando mole. E o pior é que não era segredo para ninguém. A Patrícia não fazia nem questão de esconder o seu interesse por mim. Se bem que, segundo ela, não era um simples interesse. Ela era apaixonada para valer. Pelo menos era o que ela falava. O fato é que eu fui resistindo como podia, até porque não queria colocar o meu casamento em risco. Só que o homem sabe como é, né? Até que no fim, a danada acabou me dobrando e mesmo consciente dos perigos que corria, eu acabei me envolvendo com ela. Olha, eu fazia de tudo para manter o nosso relacionamento em segredo. Mas já tinha gente que sabia do nosso caso, porque ela mesma comentava com as colegas mais chegadas. Sabe aquela pessoa que gosta de contar, gosta de espalhar? Para complicar, tinha uma amiga da minha mulher que também trabalhava ali na firma. Olha o perigo. O que ajudava é que era uma empresa grande, com centenas de funcionários. Às vezes, passávamos semanas sem esbarrar um no outro, de modo que eu nunca pensei que o nosso caso fosse acabar parando nos ouvidos da Denise. Só que uma coisa é o que a gente imagina, né? Na teoria. Outra é a vida real. Foi ali mesmo, na empresa, que tudo acabou explodindo. Até porque a gente facilitou tanto, de um jeito que não dá nem para explicar. Não vou entrar em detalhes, mas fomos pegos num ato impróprio, digamos assim, ali mesmo nas dependências da firma. Pensem no rolo que deu, na bagunça, no falatório. Foi um Deus nos acuda. E como a história se espalhou, praticamente todos os funcionários ficaram sabendo. E o resultado disso, a consequência disso, é que fomos chamados à gerência e no fim acabamos sendo demitidos. Os dois. Repito, a notícia se espalhou. Em muito pouco tempo estava todo mundo sabendo, inclusive a amiga da Denise. E daí até os ouvidos da minha mulher foi um passo. Agora o pior é que eu já tinha conversado com a minha esposa, já tinha inventado uma história para ela, uma justificativa para ter sido mandada embora. Naturalmente que menti, né? Já que não podia contar a verdade. Pois a criatura foi lá, a amiga dela, e contou a versão dela, de modo que a minha casa caiu. Conclusão. Brigamos feio. E mesmo eu tendo implorado o seu perdão, mesmo eu tendo jurado que amava de verdade, que aquilo nunca mais se repetiria, simplesmente não teve jeito. Ela acabou decretando o fim do nosso casamento. A casa em que a gente morava pertencia à família dela, de modo que acabei tendo de sair de lá, né? Geralmente a mulher, mas nesse caso, em função dessa circunstância, quem teve de sair fui eu. Imagine a minha situação: desempregado, expulso de casa pela mulher e sem ter para onde ir, já que a minha família era toda de Londrina, não tinha ninguém aqui. Depois, inclusive, eu conversei com a Patrícia. Ela falou que eu podia ficar morando na casa dela, quer dizer, casa dela, casa dos pais dela,
Só que para isso, claro, ela fez uma exigência. Queria oficializar o nosso relacionamento. O problema é que eu não estava afim. Porque uma coisa é você curtir uma aventura, outra é você ficar com uma mulher, ir morar com uma mulher, assumir uma mulher por quem você não sente nada. A Patrícia era uma menina bonita, disso não havia dúvida, mas não havia sentimento da minha parte. E de mais a mais, eu ainda estava com a cabeça a mil por conta da minha separação. Querendo ou não, ela tinha sido a responsável. Não que ela tenha me obrigado a fazer alguma coisa, mas se ela não tivesse me provocado tanto, sabe, se ela não tivesse pegado tanto no meu pé, insistido tanto, nada daquilo teria acontecido, nada. Eu não teria perdido meu emprego, nem teria sido enxotado de casa pela minha própria esposa. Sabe, era isso o que mais me consumia, o que mais me fazia sofrer, era estar longe da mulher que eu amava. Enfim, como já disse, cheguei a cogitar voltar a Londrina. Pelo menos lá eu teria onde morar, coisa que aqui não tinha. Mas aí o meu irmão, que morava aqui em Curitiba, ele ficou sabendo, através da nossa mãe, do que tinha acontecido comigo, me ligou e falou que se eu quisesse, poderia parar uns tempos lá na casa dele. Pelo menos até arranjar um emprego, um outro lugar para ficar. Olha, eu fiquei empolgado. O Dirceu já morava em Curitiba há pelo menos 15 anos. Era casado, tinha 3 filhos. Eu, inclusive, já tinha vindo visitá-lo algumas vezes, embora fizesse tempo, muito tempo que a gente não se falava, pelo menos uns 8 anos. Resumo da ópera. Acabei aceitando a oferta dele e vindo para cá. Lembro que cheguei à casa do Dirceu numa tarde chuvosa de sábado, mas chovia, e fui recebido com a maior festa por todo mundo. Da família do meu irmão, a única que não estava em casa era a Luciana, minha sobrinha mais velha. Ela só foi chegar perto das 9 horas, 9h30. Olha, me surpreendi mesmo. Porque da última vez que eu tinha visto, imagine, ela não passava de uma menina e agora estava ali uma linda mulher de 21 anos. Impressionante. Você passar tanto tempo sem ver uma pessoa e de repente dar de cara com ela e ver aquela transformação. Simplesmente, olha, fiquei de cara. O fato é que aos poucos eu fui me adaptando à vida nova, até que finalmente consegui arranjar um emprego e assim as coisas foram se encaminhando. E o bacana é que desde o começo eu me dei bem demais com a Luciana. Logo na primeira semana, por exemplo, ela me levou a um barzinho em que costumava ir com os amigos e eu acabei me enturmando, de modo que de vez em quando acontecia de sairmos juntos para algum lugar. Isso, inclusive, me ajudou na minha adaptação. Só que um dia, sem que eu tivesse planejado nada, juro por Deus, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Juro. Aconteceu uma coisa que não devia acontecer. Não era para acontecer. Como eu já disse, a gente tinha feito amizade, uma amizade bacana, eu e a minha sobrinha. Mas era aquela coisa de tio. Não havia maldade, não havia malícia, nada. Por isso é que eu não entendo como que as coisas chegaram àquele ponto. Um dia na volta de um daqueles nossos passeios, não sei se por conta da bebida ou sei lá por quê, acabou rolando um beijo entre nós. Sei que eu devia ter evitado, até porque era o mais velho, o mais experiente, mas a verdade é que ela também não ajudou, pelo contrário, ela me provocou até eu perder o controle. Não quero entrar em detalhes, mas o pior é que não ficou só no beijo. Acabamos na cama. E tudo aconteceu lá mesmo no quarto dela, debaixo das vistas do meu irmão. Chegamos já de madrugada, todo mundo dormindo. E no fim, aconteceu aquilo que não podia jamais ter acontecido. Naturalmente que depois bateu o arrependimento, a culpa. Para se ter uma ideia, durante um bom tempo eu não consegui nem olhar nos olhos dela, depois do que tinha acontecido. Ela também mudou o jeito comigo. Acho que também bateu nela o mesmo sentimento que bateu em mim.
A gente ficou com vergonha um do outro e acabamos perdendo até aquela espontaneidade que havia entre nós, de modo que foi inevitável nos afastarmos, apesar de continuarmos morando na mesma casa. O pior mesmo é que eu não tinha nem lembrança do que tinha acontecido naquela noite. Juro por Deus, a gente tinha bebido tanto. Não que eu esteja aqui querendo me eximir de culpa, não. Ou procurando uma justificativa, juro que não é isso. Mas o fato de termos bebido também explica, pelo menos em parte, o que fizemos. Juro, eu nunca tinha olhado com malícia para essa menina, nunca. Por isso não entendo como foi acontecer. Mas é como dizem, né? Agora não adianta chorar sobre o leite derramado. E o pior é que não adianta mesmo. Estava feito. Não tinha como voltar atrás. E o clima entre a gente ficou tão esquisito que depois de pensar muito, achei melhor procurar um canto para mim. Acabei encontrando uma kitnet, quarto, banheiro, cozinha compartilhada, tudo mobiliado, de modo que só tive o trabalho de me mudar. O meu irmão achou esquisito eu ir embora da casa dele daquele modo inesperado. Chegou até a perguntar se tinha acontecido alguma coisa, até porque vinha notando que eu andava quieto, que eu andava meio isolado, quase não saía do quarto. Mas aí eu inventei uma desculpa qualquer e ficou tudo por isso mesmo. Ah, se ele soubesse. Ah, se ele soubesse. Eu não queria nem imaginar. Eu não queria que tivesse acabado desse modo. Mas no fim, até do Dirceu eu acabei me afastando. De vez em quando, ele me ligava, perguntava por que eu não aparecia mais, me convidava para almoçar. Eu até falava que aceitava, mas no fim acabava não indo. Até que cerca de 3 meses depois, fiquei sabendo de uma coisa que me deixou muito confuso. Confuso e muito, mas muito preocupado. Liguei para minha mãe para saber como ela estava e foi através dela que fiquei sabendo daquela novidade. E a Luciana, hein? Engravidar tão novinha, o Dirceu tá inconsolável, coitado. Olha, eu vi aquilo e fiquei paralisado. Como é que é, mãe? A Luciana o quê? Imagine o meu estado. Ué, você mora aí tão pertinho do Dirceu e ainda não está sabendo? Eu realmente não sabia. Ninguém tinha me falado nada. Até porque, naqueles últimos tempos, repito, eu andava afastado de todo mundo. Claro que fiquei preocupado, e como não ficaria? Achando até que pudesse ter alguma coisa a ver com aquela gravidez. Afinal de contas, eu e a Luciana, a gente tinha se deitado junto. Olha, eu não gosto nem de me lembrar. O estado em que eu fiquei. Já fazia 3 meses que eu tinha alugado aquela kitnet, ou seja, ela podia muito bem ter se envolvido com outro cara também, nesse período. Era uma possibilidade, por que não? De modo que eu tentei me consolar, me conformar e afastar aquela preocupação, mas olha, não teve como. Eu não queria nem imaginar o que ia acontecer se ela estivesse esperando um filho meu, fruto daquela única vez que fomos para a cama. Olha, com certeza seria o meu fim. Inclusive, acabei criando coragem e ligando para ela. Perguntei quem era o pai daquela criança, de quantos meses ela estava, mas, sabe, esquisito, ela não quis entrar no assunto, só falou aquilo. Pode ficar bem tranquilo, viu, tio? Você não tem nada a ver com isso. Respirei mais aliviado naquela hora. Me sentia até mais leve, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Repito, ela não comentou muito o assunto, não entrou em detalhes, não parecia que não queria falar sobre aquilo. Não falou sequer de quantos meses ela estava grávida, mas eu concluí que a gravidez estivesse basicamente no começo, tipo, sei lá, 2 meses, 2 meses e meio, de modo que eu realmente não devia ter nada a ver com aquela história. Meu irmão, não preciso nem falar, estava possesso, inconsolável. Naturalmente, não era o futuro que ele tinha imaginado para a filha. Ele, naturalmente,
Queria que ela terminasse os estudos, aí sim, se casasse, para só então pensar em gravidez. Conversei com ele depois e ouvi da sua boca uma coisa que, olha, me fez ficar encafifado mais uma vez. Você acredita que ela não quer me contar quem é o pai da criança que ela está esperando? Não quis me dizer o nome do infeliz. Ué, como assim? Como assim? Não quis falar. Só falou que conhecia um rapaz em uma balada, mas que não pegou nem o contato do infeliz. Olha, Edson, eu tô num estado que se eu pego esse cara, esse sujeito, sou capaz de matar. Imagina o estado em que eu fiquei ouvindo aquilo. Deu para sentir que ele estava descontrolado, o que naturalmente me deixou ainda mais preocupado. De qualquer maneira, tratei de seguir com a minha vida. Até porque, segundo a própria Luciana, eu não tinha nada a ver com a gravidez dela. As semanas foram passando, os meses, até que nasceu o bebê. E foi a partir daí que realmente começou o meu drama. E eu digo isso porque fiz as contas e a criança tinha nascido exatamente 9 meses depois que tínhamos ido para a cama. Ou seja, havia assim uma imensa possibilidade de eu ser o pai do filho que ela estava esperando. Talvez fosse por isso que ela não tinha contado para ninguém quem era o carinha que ela tinha conhecido na balada e que tinha engravidado. Podia muito bem ter inventado aquela história só para não revelar que o responsável era eu. Quem duvida? Será que ela estava querendo me proteger? Não sei. Até porque sabia do rolo que daria se a paternidade da criança viesse à tona. Olha, a verdade é que antes mesmo de conhecer esse bebê, de ver o seu rosto, eu já fiquei com a minha cabeça a mil. No fundo, fiquei até com medo de conhecê-lo. Só que tem coisa que a gente não consegue evitar. De modo que assim que minha sobrinha teve alta, criei coragem e fui até ela. Naquelas alturas, o Dirceu já nem estava mais tão bravo. Acho que tinha se resignado. Aliás, já estava babando pelo neto. E quando conheci o menino, quando bati os olhos naquele bebê pela primeira vez, eu quase caí duro no chão. Juro por Deus, quase caí duro. Ele era muito, mas muito parecido comigo. Eu fiquei até com medo de alguém se dar conta da semelhança. Só que isso, graças a Deus, pelo menos assim, num primeiro momento, não aconteceu. Aliás, todo mundo achou que o bebê era parecido com o meu irmão, que, por sinal, também é parecido comigo. Isso fez ficar ainda mais bobo do que ele já estava, porque todo mundo dizia que o moleque tinha puxado ao avô, e ele todo facenão. Lembro que olhei para a Luciana, como que perguntando se o menino era meu filho. Mas ela fugiu do meu olhar. Eu encarava, mas ela disfarçava e desviava. E isso, naturalmente, foi me deixando mais confuso, mais aflito a cada minuto. O fato é que até hoje não sei se esse menino é meu ou não é meu filho. Até hoje não sei. Olha, isso tem me deixado tão aflito. Às vezes eu passo noites acordado na cama, tentando conciliar o sono e não consigo. Ele nasceu 9 meses depois que fizemos aquela loucura. Imagine, ir para a cama com a minha sobrinha. Até hoje eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso. E de mais a mais, vamos convir. Por que ela nunca revelou o nome do pai? Por que ela não aponta o cara que a engravidou? Por quê? Já tentei de todas as formas arrancar essa resposta dela, só que ela sempre foge, evita até ficar a sós comigo no mesmo ambiente, de medo que eu entre no assunto. Sabe, mesmo que ela não confirme, eu tenho quase certeza, para não dizer que tenho certeza absoluta, de que esse bebê é meu. Ele é muito parecido comigo, embora todo mundo diga que ele puxou ao avô. De modo que o tempo passa, e eu nessa angústia, sabe, essa necessidade que eu tenho de saber se eu tenho um filho ou se estou enganado. Será, meu Deus, que um dia
eu vou ter a confirmação de que ele realmente é meu filho? Será que um dia eu vou poder pegar esse menino no colo, olhar bem no fundo dos seus olhos e dizer que eu sou seu pai?